Sejam bem-vindos à nossa aula. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos falar sobre a trigonometria no triângulo retângulo, sobre seno, cosseno, tangente, a tabela dos ângulos notáveis. Na verdade, já houve uma aula antes dessa, que é onde nós falamos sobre as relações que definem o teorema de Pitágoras. Então, se você está caindo aqui nesse vídeo agora, volta lá na aula anterior, assiste para poder vir para cá, tá? Então, a aula de hoje será destinada ao terceiro ano do ensino médio. E para você que está assistindo esse vídeo, vem comigo, porque a aula está começando agora. Nós vamos falar agora sobre o seno, cosseno e tangente. Para isso, nós vamos iniciar aqui com um triângulo retângulo. É importante nós vermos, percebermos aqui, nós temos aqui um ângulo de 90 graus e nós temos dois outros ângulos. Esse ângulo, eu vou chamar um deles, eu vou chamar de alfa, tá bom? Então, o que você precisa compreender? Você precisa compreender que o lado que está na frente do ângulo reto, o lado oposto ao ângulo reto, será a hipotenusa, certo? O lado, os outros dois lados que formam o ângulo reto serão os catetos, certo? Então, aqui vai ser um cateto e aqui vai ser outro cateto. Agora vamos considerar o ângulo alfa. Vamos olhar para o lado oposto ao ângulo alfa, ou seja, o lado que está na frente do ângulo alfa, certo? Então, ele vai ser o cateto oposto. Então, o lado que está na frente do ângulo considerado que faz parte do ângulo que forma o ângulo reto, vai ser chamado de cateto oposto. O lado que está o outro cateto, certo? Vai ser o cateto adjacente. Adjacente significa vizinho. Então, vai ser o cateto vizinho ao ângulo considerado. Partindo desse princípio, nós temos o seno, que é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Nós vamos ter o cosseno, que é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa, e nós vamos ter a tangente, que vai ser igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Também poderemos encontrar essa relação fazendo seno sobre cosseno. Agora nós vamos atribuir valores a esses lados do triângulo para ver como nós iremos encontrar esse seno e esse cosseno. Por exemplo, suponhamos que a hipotenusa seja 25, que esse cateto seja 9, que esse cateto seja 12. Então, vamos considerar aqui o ângulo alfa. Vamos considerar aqui o ângulo alfa, tá? Então, no ângulo alfa, cateto oposto, vamos olhar para o alfa, vamos olhar para o alfa e vamos ver quem está na frente do alfa. Cateto oposto, 9. Sobre a hipotenusa, que é o lado que está na frente do ângulo de 90 graus, também é o maior lado do triângulo retângulo, 25. Se der para você simplificar, você simplifica deixando uma fração irredutível. Se não der para simplificar, você deixa do jeito que está aí. Considerando o mesmo ângulo alfa, vamos colocar aqui, né? Cosseno de alfa. E aí vamos olhar para o cateto adjacente, que é o cateto que está vizinho a alfa, 12. E a hipotenusa, que é 25. Se der para simplificar, você simplifica. Se não der, você deixa do jeito que está. Considerando o mesmo ângulo alfa, né? Tangente de alfa, nós vamos ter cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, no caso aqui, quem é o cateto oposto a alfa? 9. Quem é o cateto adjacente a alfa? 12. Aí você vai olhar, dá para simplificar? Dá sim, né? Dá para dividir o 9 por 3 e o 12 por 3, né? Então, 9 por 3 dá 3 e 12 por 3 dá 4. Bom? Aí nós vamos
Nós vamos levar em consideração agora essa outra relação, tá? Que é o seno sobre o cosseno. Eu já tenho o seno, né? Que é 9 sobre 25, e o cosseno, que é 12 sobre 25. Observemos que eu posso cancelar esse 25 com esse 25, e aí eu vou ter 9 sobre 12. E simplificando, nós já vimos que é 3 sobre 4. Agora, pessoal, vamos. Até aqui eu falei dos lados de um triângulo retângulo e também falei das relações que envolvem um dos ângulos do triângulo retângulo. Mas, na verdade, o triângulo retângulo ele tem três ângulos. Um ângulo de 90 graus e outros dois ângulos. Um ângulo considerado, eu já falei, vamos falar do outro ângulo. Então, vamos considerar aqui o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. E agora vamos considerar esse outro ângulo aqui, que nós vamos chamar de beta. O lado que está na frente do ângulo de 90 graus é a hipotenusa, né? O lado que está na frente do ângulo considerado é o cateto oposto. E o lado que está vizinho ao ângulo considerado é o cateto adjacente. Iremos utilizar as mesmas medidas do triângulo anterior, certo? 25, 12 e 9. E aí nós temos o seno de beta, que é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, cateto oposto de beta, 12, sobre a hipotenusa, 25. Se der para simplificar, você simplifica. Se não der, você deixa do jeito que está. Nós temos agora o cosseno de beta, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que vai ser igual. Olha aqui o ângulo beta. Quem é o cateto adjacente? É o ângulo que está vizinho a ele. No caso aqui, o 9, né? É igual a 9, a hipotenusa é o 25. Se der para simplificar, você simplifica. Nesse caso, não dá para simplificar. E nós temos aqui a tangente de beta, que vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa ou o seno sobre o cosseno, tá? Então vejamos, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa não, gente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vamos aqui. Cateto oposto de beta, 12. Cateto adjacente de beta, 9. Dá para simplificar? Dá para dividir por 3. Então vamos dividir o 12 por 3, que vai dar 4. Vamos dividir o 9 por 3, que vai dar 3. Esse aqui nós vamos responder aqui, para ter uma visão melhor. Então, seno de beta eu já tenho, que é 12 sobre 25. Cosseno de beta eu já tenho, que é 9 sobre 25. Simplifica aqui, né? Ó, cancela esse 25 com esse 25. Então, eu vou ter 12 sobre 9, que eu já simplifiquei 12 sobre 9, e nós vimos que é 4 sobre 3. Então, chegamos aí ao resultado. O que nós precisamos observar? Nós precisamos fazer aqui algumas observações, tá? Vamos observar o seno de alfa e vamos observar o cosseno de alfa. E a gente chega à conclusão que eles têm o mesmo valor. Vamos observar o cosseno de alfa e vamos observar o seno de beta. E nós chegamos à conclusão que eles têm o mesmo valor. Vamos fazer aqui uma observação. Então, a nossa primeira observação é que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. A nossa segunda observação é que o cosseno de alfa é igual ao seno de beta, certo? E aqui nós vamos fazer uma terceira observação, que é a relação fundamental. Nós vamos poder dizer que seno ao quadrado de alfa mais
cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, certo? Essa relação, gente, dessas observações que nós colocamos, isso só será possível no triângulo retângulo alfa mais beta é igual a 90 graus. Só será possível não. É possível porque alfa mais beta é igual a 90 graus, certo? Levando em consideração que o triângulo é retângulo, ele já tem um ângulo reto. E a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, tá? Aqui é uma atividade que eu estou passando para vocês poderem exercitar, né? Calcular aí o seno, cosseno, tangente de alfa e de beta, dados os valores do triângulo retângulo. Bem, pessoal, agora nós vamos falar aqui dos ângulos notáveis, tá? Que é 30, 45, 60. Esses ângulos nós temos obrigação de saber seno e cosseno e a tangente deles. Então, lógico que existem alguns recursos que podem nos ajudar a memorizar esses ângulos. Então, nós vamos começar assim, ó, com uma musiquinha. Você vai fazer uma tabela, né? 30, 45, 60 na ordem crescente, seno, cosseno e tangente. Então, você vai começar aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Você bota tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Essa, pessoal, é a parte mais importante. E se você não souber, você não vai lembrar. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Certo, gente? Então, baseado nessa música, você vai responder e acertar com toda certeza absoluta. Jamais você irá esquecer da música, tá? Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E aí você coloca na versão que você quiser. Pode colocar um funk, pode colocar um pancadão, um forró, o que você quiser e aí vai dar certo. Jamais você vai esquecer dos ângulos notáveis, tá bom? Bem, nós temos aqui um exemplo para vermos como é que nós vamos utilizar esse conhecimento dos ângulos notáveis. Nós temos aqui uma rampa lisa de 10 metros de comprimento, faz um ângulo de 30 graus no plano horizontal. Uma pessoa que sobe essa rampa inteira eleva-se quantos metros verticalmente? Verticalmente, né? Então vai formar um ângulo de 90 graus aqui, tá, gente? No caso aqui o X, né? Então perceba que você tem aqui, ó, traçando uma linha reta verticalmente no final da rampa, você vai ter um triângulo retângulo, aonde você tem, ó, um ângulo de 30 graus, que é a angulação da rampa. Você tem um dos catetos, aliás, você quer descobrir um dos catetos, que é X, e tem a hipotenusa, certo? Então, observe que em relação ao ângulo de 30 graus, o X é o cateto oposto. Cateto oposto. E você tem a hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa é igual a seno, tá? Então, nós vamos dizer que seno de 30 é igual cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que é 10. Tá bom? Então, quanto é o seno de 30? Lembra aí? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Quanto é, meu povo? O seno de 30, na realidade, é 1 sobre 2, né?
que é igual a x sobre 10. E aí, pessoal, você vai fazer, ó, um cruz-credo aqui, ó, multiplicar os meios pelos extremos. 2 vezes x vai dar 2x, 10 vezes 1 vai dar 10. X é igual, isolo x, né? 10 sobre 2, x igual a 5. Então, se a medida é toda em metros, então, quando ela chegar ao topo da rampa, ela vai estar acima do solo, verticalmente, 5 metros. Tá bom, pessoal? Então, aqui é uma atividadezinha para vocês exercitarem os conhecimentos de vocês. Vamos ver se vocês vão conseguir fazer, tá certo? Na próxima aula, vocês entregam a atividade e a gente faz a correção. Chegamos ao final e até a próxima oportunidade, se Deus quiser e permitir.